Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeformação.com/assinatura. Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, esse é mais um vlog aqui da nossa série. Nesse eu vou falar sobre como eu me interessei por tecnologia e como eu aprendi a programar, respondendo uma dúvida que o pessoal elencou lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, pessoal, o que acontece? A lembrança mais antiga que eu tenho sobre interesse em tecnologia, eu acho que eu devia ter uns 4 ou 5 anos, eu era bem pequenininho e eu queria muito ter um videogame. Só que meus pais, eles não tinham condição de me dar um videogame. E aí eu falei pro meu pai ele fez um videogame de madeira pra mim. E aí ele tinha entradinha de cartucho, meu pai sempre foi muito caprichoso e tal. E aí eu perguntei pra ele assim, pai, mas como que funciona um videogame? E assim, aquele videogame não ligava, não fazia nada. Mas aí ele falou que era usar a minha imaginação pra eu brincar com o videogame. E ele me explicou que dentro do videogame tinha um grilo. E aí, conforme você apertava os botões do joystick, dava esse grilo, pulava, corria, fazia alguma coisa e fazia a imagem aparecer na tela de uma televisão. E nossa, gente, aquilo lá me deixou maluco e tal. Eu queria aprender como aquilo funcionava. E eu acho que foi isso talvez que despertou o interesse. Aí às vezes os meus irmãos ou primos, amigos, às vezes pegavam aquelas revistas que existiam de videogame, Ação Games, Gamers, Game Power. E quando eu comecei a aprender a ler, eu buscava matérias sobre os bastidores dessa indústria, como que funcionava, como a criação de jogos e tudo mais. Acabou que hoje ainda não consegui desenvolver nenhum game profissional, mas esse aí foi os primórdios de eu me interessar por tecnologia. Passados alguns anos, quando eu estava na 4ª série, a Ultragás, em parceria com a Beat Company, eles foram e começaram a sortear alguns alunos da escola pública para ganhar um curso. E eu estudava no Cerrado Sobrinho, que é uma escola pública daqui de Bauru, e eu fui um dos sorteados. Então era um curso de digitação e um de Office, acho que era Office 98, alguma coisa assim, que era Word, Excel e PowerPoint. Então esse foi o primeiro contato que eu tive aprendendo realmente alguma coisa envolvendo computação, só que ainda não era programação. Aí passado mais alguns anos, eu já estava na 7ª para a 8ª série, aconteceu que meu pai perguntou se eu queria fazer algum curso profissionalizante. E eu queria fazer web design. Aí naquela época tinha o pacote Macromedia, que era o Flash, Dreamweaver, Shockwave. Depois a própria Adobe foi e comprou a Macromedia. E eu comecei eu comecei a aprender a desenvolver sites. E nesse tempo meu irmão falou para mim prestar o vestibular do CTI, para estudar informática lá no CTI. CTI é um colégio técnico daqui de Bauru, da Unesp. Aí beleza, fui fazer o vestibulinho e adivinha? Não passei. Eu não passei. Aí fiquei muito frustrado, fiquei chateado, fiquei com medo de desapontar o meu irmão e meus pais. Aconteceu com o meu irmão, depois ele veio conversar comigo, inclusive um abraço, El. Ele veio conversar comigo e ele falou assim, ele chamava de Danny Boy, e também nessa época eu usava o cabelo arrepiado, às vezes ele me chamava de Bart Simpson. Aí ele falou, Danny Boy, às vezes a gente recebe muito não na vida até a gente receber um sim, então não desiste não, que eu acho que você vai passar na próxima, eu vou pagar pra você o vestibular do ano que vem. Aí quando ele falou que ele ia pagar pra mim, aí eu fui fazer a prova e eu passei, graças a Deus, louvado seja Deus. E eu agradeço muito também ao meu irmão por ter acreditado em mim e ter me apoiado. Aí aconteceu que passei no vestibular, comecei a fazer o CTI, então eu estava de manhã no ensino médio numa escola pública daqui de Bauru, no Durval Guedes. E à noite eu estudava no CTI, fazendo o curso de informática. Aí beleza, começamos a ver as matérias, lógica de programação e tudo mais, e a linguagem de programação que era usada no primeiro ano era Pascal, que é uma versão anterior, digamos assim, do Delphi, uma versão do Delphi só que sem telas. Não sei se hoje ainda ensinam Pascal. E aconteceu, pessoal, que apesar de eu saber criar alguns sites em HTML e tudo mais através do curso de Web Design, programação mesmo era diferente, tinha que ter lógica de programação, tinha que saber o que era os comandos, o que eles faziam. E aí, quando começou a entrar aqueles while, if, declaração de função, de variável, eu comecei a ficar maluco e adivinha só, tomei bomba, fiquei de DP. A média do CTI acho que era 6 ou era 7, uma coisa assim. E eu fiquei de recuperação de lógica de programação. Eu fiquei muito mal, não contei pra ninguém da minha família.
fiquei com receio, falei assim, nossa, eu sou muito burro, olha só, fiquei no primeiro ano, já tô de recuperação. Aí aconteceu que durante as férias eu consegui recuperar, a média acho que era 6 ou 7, então, por exemplo, eu fiquei com 6,25, se fosse 6, então passei bem na risca. Aconteceu que, inclusive, nessa época no CTI, tinha aquelas câmeras digitais e tal, e o Paulinho, um abraço Paulinho, ele inventou que a gente era o clã 0, o grupinho que a gente andava, porque todo mundo tirou 0 em alguma matéria. A gente, quando ia tirar foto, até fazia um 0 com a mão. Aí aconteceu, pessoal, que passado-se um pouco o tempo, durante as férias que a gente ficava estudando, pelo menos eu fiquei estudando, eu tentava, nessa época, para você fazer uma pesquisa, ou você pegava livros, apostilas e tudo mais, com alguém que você conhecia ou em algum lugar, ou na internet, a maioria das páginas era tudo em inglês, era difícil ter páginas em português, blogs de programação, algo nesse sentido. E eu tentei começar a pesquisar, só que sobre os conceitos que eram usados nos códigos. Então, por exemplo, ao invés de ficar estudando só o while, como que funcionava um enquanto, os loops, alguma coisa assim. E junto com as apostilas que tinha no CTI, fiquei estudando, até que eu comecei a pegar os conceitos. Então aqui eu tenho que usar um C. Aqui se não C. Aqui eu tenho que usar um enquanto. Opa, isso aqui é uma variável. E assim, eu comecei a aprender a programação. Aí, quando chegou no segundo ano, que daí já era linguagem C, Java, C Sharp, aí como eu já tinha esses conceitos já estudados, aí eu comecei a ficar um pouco melhor. Até chegar a Assembly e eu tomar bomba de novo. Só que aí, graças a Deus, eu consegui recuperar as notas. E foi assim, gente, foi assim que eu comecei a programar, comecei a estudar lógica de programação e me interessar por esse mundão aí de tecnologia. Aí num outro vídeo eu conto pra vocês como que eu entrei na TOTS, como que eu aprendi ADVPL. Espero que tenham gostado desse vlog. Um grande abraço a todos e até a próxima.